dessa série, exploramos os 6 dias da criação, cada um revelando a exatidão e beleza da obra de Deus. Hoje, depois de muito trabalho, chegamos ao 7º dia, o sábado, um dia especial instituído pelo próprio Criador. Nesse episódio, vamos explorar a origem e o significado do sábado, o 7º dia da criação. Um dia que não só marca o fim da terraformação, mas também serve como um presente de Deus para a humanidade. Diferente de outros marcadores de tempo, como os dias, as estações e os anos, a semana guarda em sua origem uma aliança entre o Criador e suas criaturas. De fato, o relacionamento proposto pela cosmovisão bíblico-cristã entre homens e o divino não é comum a outras cosmovisões. O ponto é que, para os criacionistas cristãos, além de onipotente, onipresente e onisciente, aquele que criou tudo o que há também é um Deus compassivo e misericordioso. Dentro da narrativa da redenção, não há espaços para pontas soltas. O caráter de Deus não pode ser questionável. Portanto, esse simples ato de amor no formato de um dia sagrado precisava ser demonstrado desde o princípio. Para o caso da semana, nós não temos um movimento de referência, seja da rotação da Terra, seja da órbita da Terra ao redor do Sol, seja do movimento da Lua. Para o caso da semana, não existe um movimento conhecido que dê uma referência para que os povos pudessem ter criado esse ciclo com um padrão de 7 dias. Então, é desconhecido. Dentro da cosmovisão naturalista, não há um movimento ou fenômeno observável que justifique a existência de um ciclo de 7 dias. Os dias são definidos pela rotação da Terra, os meses pelas fases da Lua e os anos pela órbita da Terra ao redor do Sol. Mas e a semana? Por que 7 dias? A questão se torna ainda mais intrigante quando consideramos que a semana de 7 dias é uma convenção adotada por inúmeras civilizações ao longo da história. Mesmo culturas que não tiveram contato entre si adotaram esse mesmo padrão. Como explicar que diversas culturas adotaram essa mesma divisão de tempo? A explicação naturalista, baseada em fenômenos observáveis, não consegue dar conta dessa questão. Não há um movimento celeste que corresponda à semana de 7 dias, mas existem algumas teorias que insistem em contar a própria versão dos fatos. Existem algumas tentativas de explicação de alguns especialistas, por exemplo, que seriam esse ciclo de 7 dias seria baseado nos objetos principais que existiam no céu, conhecidos, o Sol, a Lua, inclusive o primeiro dia da semana é chamado de Sunday, né, dia do Sol, Monday em inglês, que é dia da Lua. Então, cada dia da semana seria baseado ali nos planetas, Lua e Sol conhecidos naquela época. Então, teria Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Lua e Sol. Seriam os outros 7 grandes objetos que a gente observa no céu além da Terra. Essa é uma tentativa. No entanto, ela dar nomes para 7 dias baseado nos 7 grandes astros que eram conhecidos dos povos antigos não parece, pelo menos no meu entendimento, um argumento muito forte, porque a contagem do tempo tinha a ver com o funcionamento da natureza, dos ciclos da natureza. Essa explicação é, na verdade, um reforço muito grande em relacionar os astros a uma espécie de homenagem. Contudo, as evidências nos mostram que a contagem do tempo sempre teve um propósito prático e usual. Era necessário metrificar e subdividir períodos para otimizar o trabalho e obter algum tipo de previsibilidade sobre o tempo futuro. Então, tinha a repetição das estações, então por isso que se marcava o ano, porque se você não marcasse esse ciclo, você não ia conseguir plantar e colher a comida e o povo ia passar fome. Você tem o ciclo das marés, você tem o dia e a noite para você contar o tempo, quando você tem que descansar, quando você tem que acordar, trabalhar. Então, todos esses ciclos são baseados em movimentos. Simplesmente criar um ciclo artificial só para homenagear 7 objetos que estão no céu e aquilo fazer parte de uma rotina humana, não parece ser algo que... porque teria tantas coisas para se homenagear. O argumento dos astros conhecidos é muito superficial, pois haviam outros objetos, seres e fenômenos igualmente dignos de homenagem. Aliás, por qual motivo ainda não foi instituída uma semana de 10 dias, por exemplo?
Inclusive já foi tentado em outros países, que não o Brasil, mas, por exemplo, na França já foi tentado uma semana diferente, de 7 dias. Houveram algumas tentativas na história de um ciclo diferente de 7, e não funcionou. Então, e dá para ver que a sociedade, inclusive tem achados, né, ciclo circadiano, ciclo septano, coisas assim do tipo, que demonstra que o corpo, biologicamente, entra nesse ritmo, está ajustado nesse ritmo de 7 dias. Então, relacionar isso com simplesmente homenagem a divindades que representavam esses astros no céu, sendo que não tinha a ver com os ciclos que realmente as outras marcações de datas têm a ver, não parece uma explicação sólida. A outra explicação que aparece na literatura de diferentes povos, especialmente dos cristãos e judeus, é que esse ciclo foi estabelecido por Deus quando ele criou a vida nesse mundo. Então, que ele deu um padrão de repetição no qual, se a gente seguisse, a gente teria saúde, teria tudo mais, que seria um ciclo saudável para as criaturas que ele criou existirem. Então, essa na maior parte, pelo menos no mundo ocidental, é uma visão, pelo menos dentro dos cristãos judeus, a mais aceita. Talvez você já saiba disso, mas existem cristãos criacionistas que não consideram literais os 6 dias da criação registrados no primeiro capítulo da Bíblia. Ainda assim, mesmo eles acreditam a Deus a autoria da semana. Sobre essa variação nas teorias, quase que uma mistura entre duas cosmovisões, precisamos ser diretos e não podemos ignorar essa questão. Além dos criacionistas cristãos e dos evolucionistas, há ainda quem defenda que Deus criou um organismo primário e a partir disso a evolução foi responsável por formar tudo o que existe durante milhões e milhões de anos. Isso é uma péssima ciência e é uma péssima teologia, tá? O evoteísmo é algo que nós não deveríamos recorrer, porque é como se a gente tentasse ficar no meio e apanhasse dos dois lados, tanto do lado da ciência quanto do lado da teologia. A boa teologia bíblica, a boa interpretação bíblica não apoia a chamada evolução teísta, ou seja, Deus criou uma célulazinha lá, uma sementinha, e esta foi evoluindo aleatoriamente. O ponto é que o criacionismo não precisa do evolucionismo para se sustentar. A Bíblia é suficiente para nós, e é, na verdade, uma fonte muito mais completa do que aquelas que a questionam. O criacionismo se baseia em fundamentos sólidos e consistentes, que vão além das teorias científicas contemporâneas. A Bíblia, com a palavra de Deus, proporciona uma base abrangente para entendermos a origem do mundo, da vida e do universo. Diferentemente do evolucionismo, que depende de interpretações e reinterpretações constantes à medida que novas evidências surgem, o criacionismo tem sua base numa fonte imutável e eterna. Então, quando eu chamo assim de que a cosmovisão criacionista, ela permite-nos ver a realidade como um todo de maneira muito mais poderosa e efetiva do que uma visão evolucionista. Porque eu vou ter vários problemas de encaixar. Outro problema muito interessante que eu gosto de chamar, que é o problema da mente, né? Vários criacionistas e estudiosos do assunto, filósofos, falam sobre isso. Qual é o problema da mente? Nós precisamos confiar na nossa mente para ler e interpretar a realidade. Nós precisamos confiar que a nossa mente, ao analisar a realidade, vai chegar a conclusões lógicas e que essas conclusões são confiáveis por causa da nossa mente. Porém, por que eu tenho que confiar na mente humana, que é fruto de um processo aleatório, casual? O que dá à mente humana a credibilidade para produzir algo que eu possa confiar? Qual é a razão de que o ser humano, consigo entender a natureza e dizer assim, nós conseguimos entender a natureza e produzir teorias? Qual é a razão? Na visão evolucionista, não há como. Nós somos processos aleatórios, a natureza também é processos aleatórios, são desconexos. São duas linhas de processo aleatório. Por que essa linha consegue entender essa? E por que essa linha é entendível por essa? É como se duas pessoas criassem dois alfabetos e formas de comunicação completamente diferentes e depois se encontrassem lá na frente e descobrissem que uma consegue entender a outra. Como isso seria possível? Só uma explicação, a meu ver, e é dada pela cosmovisão criacionista, é que esses dois caminhos possuem a mesma origem.
onde essa mesma origem é quem? Deus. Deus cria o ser humano como reflexo de si mesmo, como imagem e semelhança de si mesmo, portanto, com sua capacidade de cognição, ainda que limitada por ser criatura mais semelhante do Criador. Nós, seres humanos, somos capazes de compreender o funcionamento de nós mesmos. Além disso, também somos capazes de compreender o funcionamento do mundo ao nosso redor. A única opção que temos é confiar em nossa própria capacidade cognitiva. Contudo, para o evolucionismo, nada nos garante que nossa análise do universo não é apenas uma invenção fantasiosa do nosso próprio cérebro. Então, como geólogo cristão, eu tendo a pensar que usar a razão e a razão apenas para entender a realidade tem suas limitações. E claro, isso eu faço me baseando unicamente na fé. Por quê? Quando a gente vai estudar a realidade das coisas, a gente percebe que a razão humana ela tem falhas e limitações. Então existem certas perguntas, certas questões que nunca vão ser alcançadas simplesmente pela razão. E aí a gente vê que começa a preencher essas lacunas com teorias e modelos que não necessariamente seguem essa razão. Então perguntas clássicas como de onde viemos, para onde vamos, por que tudo existe, por que não existe o nada e existe as coisas? Essas perguntas, a razão humana ela não tem nem como alcançar. Sobre a questão do sábado, a Bíblia é simples e direta. Deus o criou, assim como criou tudo o que existe. E não satisfeito em oferecer esse dia sagrado à humanidade, Ele mesmo nos ensinou como deveríamos observá-lo. Leia comigo o que está escrito em Gênesis 2, de 1 a 3. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O sábado é um lembrete semanal da criação e do Criador, um dia para descansar, refletir e reconectar-se com Deus e com o próximo. Foi isso o que ele fez, e é isso o que nosso corpo está preparado para fazer. Eu espero que você compreenda a importância de tratarmos desse assunto com tanta seriedade. 7 episódios é ainda muito pouco perto do que poderíamos discutir a respeito do criacionismo e do nosso papel enquanto cristãos. É verdade que a comunidade científica não costuma ser muito receptiva com aqueles que questionam conceitos já enraizados. Mas este não é, nem de longe, um problema grande demais para o nosso Deus. Diante de um mundo altamente secularizado e ávido por novas descobertas, privar os nossos jovens de aprenderem cada vez mais não é uma boa saída. O que nós podemos fazer é prepará-los para serem uma luz aonde quer que eles estiverem. Nenhum jovem cristão deveria se preocupar com isso. Você vê, Daniel e os seus companheiros, né, lá no capítulo 1 de Daniel, mostra claramente, eles estavam na Universidade da Babilônia, né? E estudaram o conhecimento da Babilônia. E Daniel sabia muito bem a língua dos caldeus, sabia tudo sobre a matemática, que era uma matemática bem avançada dos caldeus. A astrologia, certamente Daniel estudou astrologia, mas na hora de interpretar os sonhos, ele não consultava os astros que ele tinha aprendido na Babilônia, né? Na Universidade da Babilônia. Babylon University, entendeu? Não, ele consultava a Deus. Então, eu estudei em universidades públicas, tá? Eu estudei na educação adventista, os meus primeiros anos, mas depois eu fui para a universidade pública, Universidade Federal. Você precisa fazer uma escolha, tá? E essa escolha precisa ser, eu acredito em Deus, no Deus da Bíblia. E quando eu olho, estudo a ciência com essa cosmovisão, você vai ver que não existe incompatibilidade nenhuma com isso. Então, antes de dizer para os jovens não vá para a universidade, você tem que preparar os jovens. É engraçado porque às vezes a gente tem uma visão da universidade muito, muito ruim dentro da igreja, dentro das comunidades cristãs, como se todo mundo ali tivesse preocupado em tirar o seu cérebro e botar um outro cérebro novo.
Muito pelo contrário, eu gosto de entender a universidade como o objetivo que ela surgiu. É um local de você ter ideias. Como está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. O nosso papel é preparar os nossos jovens enquanto eles estão sob os nossos cuidados, para que quando crescerem possam ser luz em um mundo de trevas. Precisamos de cientistas cristãos, precisamos de biólogos criacionistas, precisamos de químicos, geólogos e astrônomos. Precisamos de todos os que estiverem dispostos, pois nosso Deus é um Deus infinito em conhecimento. Portanto, é justo que seus filhos sejam inteligentes. Não temos nada a temer diante de pessoas com opiniões contrárias, e precisamos nos lembrar que eles não são nossos inimigos. Com respeito e determinação, seguindo o exemplo de Cristo, podemos viver neste mundo caído até que Ele volte e restaure a terra como era no princípio.